Aqui, terceira questão do módulo período napoleônico, Congresso de Viena. E aí a gente vai ler uma questão da FGV, que fala assim, o enunciado. Acerca do Congresso de Viena, 1815, é correto afirmar aqui. Então a gente já sabe que é para a gente ver características do Congresso de Viena. Vamos lá. Letra A. Tornou-se a mais importante referência da vitória do liberalismo da Europa. Já começou errado aí, que a gente sabe que o Congresso de Viena ele era contra o liberalismo, né? Ele queria, na verdade, que voltasse o absolutismo. Então a gente já sabe que a letra A está errada, mas vamos continuar. Na medida em que definia a legitimidade é uma palavra-chave do Congresso de Viena, mas como eu disse, não envolve o liberalismo, de todas as dinastias que aceitavam a limitação dos seus poderes por meio de cartas constitucionais. A gente sabe que a letra A, então, está incorreta porque eles não apoiavam o liberalismo. Letra B. Países como Inglaterra, Portugal e Espanha, os mais prejudicados pelo expansionismo napoleônico, defendiam que a França deveria se tornar-se republicana, com o intuito de evitar novos surtos revolucionários. A gente sabe que a B também está errada, porque primeiro ela fala que Inglaterra, Portugal e Espanha foram os mais prejudicados. Quem disse? Disse isso. Não teve um país que foi prejudicado mais do que o outro. Todos foram prejudicados por Napoleão. Não tem essa pesquisa exata de quem sofreu mais, quem sofreu menos. Então a gente já sabe que isso está errado. E também fala que a França deveria se tornar uma república. Como assim? A França deveria se tornar uma república se eles eram a favores do absolutismo. Então a gente sabe também que a B está incorreta. C. Foi orientado, entre outros, pelo princípio da legitimidade, realmente algo que tem na Congresso de Viena, que determinava a volta ao poder de antigas dinastias reinantes no período pré-revolucionário, antes do recebimento de volta dos territórios que possuíam em 1789. Ah, Bárbara, essa aqui parece certa. Realmente parece, então a gente vai deixar essa aqui em stand-by, a gente vai para as outras. Letra D. Presido pelo chanceler austríaco, um nome assim, né? Metternich, mas controlado pelo chanceler francês Talleyrand, decidiu-se por uma solução conciliatória após o caos de Napoleão. Haveria a restauração das dinastias, mas não a volta das antigas fronteiras. Beleza, isso também parece certo, então a gente vai pular. Criou, a partir da sugestão de representantes da Prússia, um organismo multinacional, a Santa Aliança, que detinha a tarefa de incentivar regimes absolutistas a se modernizarem com o objetivo de sufocar as lutas populares. Mesmo que pareça estar certa, ela está incorreta, porque tem uma coisa aqui bem minuciosa que às vezes a gente pode achar, a gente não perceber na hora da prova. Aqui está falando que é representante da Prússia, e na verdade a Prússia, que era para ser a Rússia, ela não tinha esse nome naquela época, então a gente já pode determinar que a E está incorreta. Né? E aí a gente fica entre essas duas aqui. A D, muita gente vai ler e não vai entender nada, porque também, quando eu estava fazendo a questão de primeiro, realmente, porque tem vários nomes que a gente não vê muito caindo no Enem, por isso que a gente não se aprofunda tanto. E a C, realmente, ela parece ser verídica. Só que tem um ponto na C que faz ela ser incorreta, né? Que a letra C, ela fala que é para botar as antigas dinastias reinantes no período pré-revolucionário, ou seja, não é antes do período napoleônico, é antes da Revolução Francesa, ou seja, muito mais tempo. E aí, a gente fala, além do recebimento de volta dos territórios que possuíam em 1789. Não. Então, a gente sabe que esse período que ele está falando aqui é muito antes, as datas estão incorretas. Então, nesse caso aqui, nascer, realmente pode parecer um pouco, né, um pouco mais complicado, porque você tem que saber mais sobre as datas. E as datas, muita gente acaba não decorando, mas também levando em consideração que essa questão aqui não é do Enem, e muitas pessoas vão fazer o Enem, então talvez essas questões assim com data a gente não precise se preocupar tanto. Mas também é importante a gente
lembrar pelo conhecimento mesmo, né? E a D, mesmo que tenha vários nomes que a gente não reconheça, né? Fala aqui, ó. Após o caos napoleônico, haveria a restauração das dinastias, mas não a volta das antigas fronteiras. Assim, tá perguntando sobre o Congresso de Viena afirmado o quê? Ou seja, o que teve no Congresso de Viena? E a gente sabe que sim, essa discussão teve, né, da restauração das dinastias e que elas não voltariam até as suas antigas fronteiras. Então a gente sabe que é a letra D. É isso, gente. Obrigada. Bons estudos.